Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do... Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um programa Casa de Lei. 21 de abril, 2 dias aí para a data em que se comemora São Jorge, né? 23 de abril. Estamos ao vivo, 9 horas em ponto, aqui falando do bairro da Penha, em São Paulo. Desde já, meu muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Para quem não me conhece, eu me chamo Alain Barbieri, sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei e apresentador deste programa que vai ao ar todas as terças, das 9 às 10 horas da noite. Como eu disse, eu estou ao vivo aqui com vocês e o nosso propósito do programa é responder às perguntas dos nossos irmãos, amigos, internautas aí que estão nos acompanhando. Então, você pode participar, tem alguns canais específicos que você pode enviar a sua pergunta, o seu questionamento para que eu possa responder aqui no ar para você, tá? Temos o Facebook, que é Templo Escola Casa de Lei, a página que você pode curtir e enviar a sua pergunta como mensagem. Nós temos o e-mail perguntas@casadelei.org.br, perguntas@casadelei.org.br. E tem o Skype também, que é Casa de Lei. De qualquer canal desses eu estarei recebendo aí as suas perguntas, tá? Volto a agradecer novamente a audiência de todos vocês, a participação, as mensagens que já estão sendo enviadas para nós. Hoje a Vânia não está comigo, para vocês que estão acostumados com o programa. A Vânia, que é minha esposa, ela sempre me acompanha no programa e hoje especialmente ela não está, porque ela está no templo, junto com alguns médiuns, limpando e organizando algumas coisas para a nossa homenagem a Pai Ogum, e a homenagem também, de alguma forma, aos Exus, agora que vai ocorrer na próxima sexta-feira lá no templo. Nós teremos, a partir das 8 horas da noite, o nosso culto a Pai Ogum, né? E este culto ele vai ser duplo, né? Porque nós vamos ter um culto a Ogum e um culto a Exu também, como homenagem. Homenagem, claro, singela, simples, simbólica, né? A este orixá e a esta linha específica, porque não só vamos comemorar a data de Pai Ogum, mas também o aniversário da casa. E como eu já falei para vocês, a nossa casa ela tem um mentor espiritual que é um Exu. Então vamos homenagear também os Exus como uma posição de gratidão, né? Por estarmos ali, conseguirmos realizar o trabalho com a condução desse espírito especificamente. Então, teremos aí um trabalho de Pai Ogum, simples, mas profundo para mim, porque simboliza muita coisa também. Eu espero que para aqueles que estejam junto com a gente também seja profundo. Esteja com a gente, venha fora de São Paulo, tem algumas pessoas que já nos avisaram que estão vindo de fora. Se desloque, esteja com a gente. O endereço está disponível no site casadelei.org.br, casadelei.org.br. Lembrando que o nosso trabalho ele é gratuito. E neste dia especialmente você vai receber uma espada de São Jorge gratuita, né, uma espada daquela vegetal, a planta, e consagrada pelas mãos de Pai Ogum, e também vai receber alguns elementos para você poder firmar na sua casa, e entre outras coisas que nós vamos ali recomendar. Tá? Enfim, tudo isso gratuitamente. Esteja com a gente, venha receber esse axé, essa força. Promova aí
um grupo de pessoas, se for o caso, e se desloquem de onde vocês estiverem e venham receber de Pai Ogum esse axé na nossa casa especialmente. E para você que do seu terreiro vai ter um culto a Pai Ogum, é o que eu sempre falo para os médiuns da casa, para aqueles que estudam com a gente, né? Dedique-se ao trabalho que vai ser realizado, dedique-se aos preceitos, dedique-se a ajudar a casa, dedique-se a organizar todo o sistema do trabalho. Não vá só por ir, não faça o trabalho só por fazer, não vá só no horário e ponto final. Esteja disponível para ajudar, né? Para que tudo possa correr bem e você possa receber de Pai Ogum além do habitual, né? Porque a gente acha que só pelo fato de eu estar lá, na hora do trabalho, eu já estou recebendo. E muitas vezes nós estamos recebendo muito antes. Com cada momento que a gente se disponibiliza a ajudar a realizar uma homenagem, um trabalho, um culto, nós estamos também recebendo da espiritualidade isso. Então, é muito válido que você, médium, que faz parte de um terreiro, esteja à disposição aí para auxiliar a parte administrativa para que tudo corra bem, tá bom? Bom, eu confesso que essa semana eu estou eufórico, porque homenagem a Pai Ogum eu fico bastante agitado. Isso não tem nada a ver com o orixá, né? Isso não tem nada a ver com o aspecto negativo do orixá, mas eu confesso que eu fico um pouco mais agitado, um pouco mais ansioso pela situação, porque é muita coisa. Essa semana eu estou bastante sobrecarregado. Semana que vem eu estarei lá em Campinas. Inclusive as pessoas que vão tentar falar comigo para a semana que vem não vão conseguir, né? A gente vai estar auxiliando na abertura de um templo lá em Campinas. Algumas pessoas me perguntaram já, Alan, você ministra curso de sacerdócio? Eu falo que eu não ministro o curso de sacerdócio por questões pessoais e orientações dos guias que me acompanham até o momento, né? Isso pode mudar amanhã. Mas quando temos a oportunidade de auxiliarmos na abertura de uma casa ou na renovação de alguns conceitos da casa, eu sempre estou à disposição para isso. E semana que vem eu vou passar praticamente 5 dias, de manhã até a noite, auxiliando nesse processo de um terreiro que vai estar nascendo aí em Campinas e que eu tenho certeza que vai ter uma dimensão gigante de trabalho. Bom, vamos lá que a gente tem bastante perguntas para responder. Volto a dizer, informações sobre o culto a Pai Ogum, que vai ter agora sexta-feira no site casadelei.org.br. E claro, sempre esqueci, né, mas avise seus amigos, irmãos de fé, colegas aí na internet, avisando que o nosso programa está no ar para que a gente possa chegar mais longe ainda. Bom, vamos lá. João Pedro Silva comenta aqui: Alan, eu agradeço a você pelo seu conselho da casa que escolher. Eu estou muito feliz na casa, eu tenho o prazer de chegar cedo para ajudar na arrumação do terreiro. É isso aí, João. Isso faz parte, né? Faz parte da gente, do nosso trabalho espiritual, chegar mais cedo, enfim, auxiliar, né? Esses dias, né? Eu fui agora no sábado em uma saída espiritual, uma saída de santos, seja como for, um recolhimento que o pai Marcelo Berezutti lá do Templo da Luz Dourada foi realizar de Iemanjá, né? E foi lindo o trabalho, foi emocionante, né? É uma forma diferente da prática que eu realizo, com características muito peculiares do culto que então foi lá feita a iniciação, e foi muito emocionante, muito profundo. Eu recebi muito do trabalho ali, a energia. E aí eu lá, né, na minha posição de médium, porque eu estou na casa de outra pessoa, eu estou como um convidado e eu me coloco como médium. Eu gosto de ficar na fila como médium, eu gosto de abaixar quando tem que abaixar, eu bato cabeça quando tem que bater cabeça, enfim. Sempre digo isso, nós somos médiums, ainda mais quando somos visitantes. E aí depois eu falei com a Vânia, como é gostoso ser médium, né? Você só se preocupa em chegar e sair depois, né? E as pessoas às vezes não têm noção, né, da delícia que é você ser médium. É você chegar, realizar o seu trabalho e sai e não se preocupa necessariamente mais com o que vai acontecer, né? Enfim, e o dirigente tem toda uma outra preocupação, né? Enfim, eu vejo aqui algumas pessoas me perguntando: Alan, como que eu faço para abrir minha casa? Como que eu faço para me tornar um dirigente? Outra pessoa perguntando: Alan, eu sinto que eu tenho dentro de mim a missão de dirigir um terreiro. Como que eu começo isso? Tal? Eu sempre falo, gente, se você é um médium, não queira ser um dirigente, seja um médium o máximo que você puder. Dedique-se o máximo que você puder, porque você só tem responsabilidade com você. Quando você é médium, você só tem o dever de fazer por você, né? Claro, você vai ser generoso, você vai ser solícito, você vai ser
você sempre vai estar à disposição dos irmãos de fé e do terreiro, mas eu digo, a preocupação maior é você, né? Então, seja médium, é muito bom, né? Eu saí de lá brincando com a Vânia, eu falei, nossa, é uma delícia ser médium, né? Porque a gente saiu e deixou o terreiro lá, né? Tipo, acabou o trabalho, eu fui embora. Então, gostoso, né? Então, você médium, se dedique, porque é tão fácil, é tão simples, é só você se dedicar, é só você se entregar. Então, isso é sempre muito eficiente, a sua entrega é o suficiente. Você não precisa de nada mais que isso, só da sua entrega e dedicação. Bom, vamos lá, vamos continuando aqui com as mensagens. Alessandro, boa noite, Pai Alan, Ivane, estou muito feliz por mais uma semana de aprendizado. Eu também, viu, Alessandro? Eu sempre fico muito feliz de estar aqui, ao vivo com vocês. Nosso programa, ainda que o tempo seja muito curto, 1 hora de programa é muito curto. Muita gente me pede, Alan, faz mais 1 hora de programa. Eu falo, gente, não dá tempo, né? Eu não consigo mais 1 hora de programa. Por essa razão eu recomendo, escutem aí na quarta-feira a programação da rádio, escutem na sexta, porque não só tem o Casa de Lei aqui, tem programas o dia inteiro, todo dia, né? O dia inteiro não, período da noite especialmente. Mas quase todo dia da semana você tem programas, então ouça também os outros irmãos, mas eu particularmente só consigo fazer 1 hora por enquanto. Em breve, quem sabe a gente não consegue estender esse horário, mas por enquanto a gente vai aproveitar ao máximo essa 1 hora que nós temos aqui. Obrigado, viu, Alessandro? Um abraço para você, meu irmão. Bom, vamos lá, vamos ler outra mensagem aqui. Vou abrindo, porque vem chegando mensagens do Facebook, vem chegando no e-mail, vem chegando no Skype. Deixa eu ver. Pergunta da Denise. Boa noite, Alan. Meu nome é Denise e busco uma orientação sobre uma decisão que desejo tomar. A pergunta é: uma pessoa iniciada no candomblé e após desencontros que a levaram a deixar sua casa de axé, ela pode se dedicar à Umbanda? Quais as consequências? Não estou aqui para falar mal de uma ou bem da outra, já que, para mim, fé é sintonia e estou em busca desse melhor. Só não quero ser irresponsável como foram comigo e sofrer mais cobranças que já estão ocorrendo. Agradeço a atenção e orientação. Bom, Denise, eu não sei que cobranças é essa que você se refere, tá? Eu não sei se você está se referindo ao lado espiritual ou de pessoas. Agora, você tem que buscar sempre o que vai te completar. Você, muitas vezes, vai deixar o candomblé e vai se identificar com a Umbanda e vai entrar para a Umbanda, vai se entregar à Umbanda no sentido religioso, né? Enfim, é importante que você aprenda a fazer essa mudança, né? Eu não posso estar na Umbanda pensando no candomblé. Eu não posso estar no candomblé pensando na Umbanda, ainda que isso não seja um excesso de religiosismo, como eu já ouvi algumas vezes aí indiretamente para mim, mas isso significa, na verdade, minha irmã, que você tem uma convicção religiosa, então você precisa saber qual é o seu norte religioso. Você precisa entender que na Umbanda nós não temos alguns dogmas e alguns tabus seguidos no candomblé, então você precisa se desligar de algumas coisas para vivenciar com tranquilidade, de uma forma saudável a Umbanda. Né? Enfim, o estudo vai te proporcionar uma amplitude de informações, de conhecimento consciencial muito grande, Denise. Então, não existe consequência o fato de você mudar. A consequência pode ser sua, psicológica, pode ser emocional, pode ser de adaptação. Somente isso. Agora, espiritual não há consequência, porque o orixá que se manifesta lá no candomblé, ainda que alguns não concordem, é o mesmo orixá que se manifesta na Umbanda. Porque a força, a origem dessa força é a mesma. O que muda é a forma de cultuá-lo. Somente isso. E você vai aprender a vivenciar isso de uma forma particular dentro da Umbanda. Tá bem? Então, minha irmã, a consequência que há é sempre como você vai lidar com essa mudança. Agora, a parte espiritual está esperando o seu momento de se aceitar, de aceitar o novo caminho, e se há um novo caminho também. Talvez você nem precise sair do candomblé. Talvez você encontre outra casa de axé, outro barracão, outro ilê que venha te receber e você venha dar continuidade na sua jornada. Ok? Não desencante da religião, né? Não abandone aquilo que você ama por conta de pessoas. As pessoas que são um problema na religião e não a religião em si. Tá? Enfim, então você busque de repente outra casa de axé e veja se você não se adapta. Ok? Obrigado, viu, Denise, pela sua participação e seja também sempre bem-vindo ao nosso programa aqui. Bom, pergunta aqui do Acácio. Olá, boa noite, querido irmão Alan. Gostaria de perguntar a você se um espírito em missão, como Preto Velho ou Caboclo, por exemplo, ele em sua vida terrena era deficiente físico. Quando vem em missão trabalhar como guia espiritual, ele pode vir deficiente.
sem pernas, braços, aleijado, etc. Ou isso é animismo do médium? Muito grato pela sua atenção. Grande abraço, fraterno e axé. Axé, meu irmão, obrigado pela sua pergunta, ótima sua pergunta. Essa é uma situação complexa, porque cada caso é um caso e eu não posso aqui dar uma resposta que vai engessar e eliminar todas as outras possibilidades. Eu, segundo um entendimento racional, Acácio, eu entendo o seguinte: o espírito que viveu na Terra, independente de deficiência ou não, quando ele vai se preparar para se manifestar como, por exemplo, um preto velho, ele se prepara, ele prepara o seu perispírito, ele prepara toda a sua estrutura complexa para que possa, né, haver um trabalho dentro da Umbanda, nos moldes da Umbanda. Ele se prepara psicologicamente, ele se prepara energeticamente, intelectualmente, ele cria um preparo, né, bem profundo e de longo prazo para se manifestar como preto velho. Então eu deduziria que dentro desse período de preparo, ele talvez se recuperaria dessa deficiência, que na verdade essa deficiência é do corpo físico e não do espírito, né? A deficiência do corpo físico que ele teve pode refletir no perispírito, mas isso pode ser curado, né? O perispírito dele não vai ficar eternamente sem um braço. Em algum momento aquilo tem que ser reconstruído de alguma forma ou estabilizado, né? Mas assim, eu não vou dizer que não pode acontecer. Eu nunca vi, para falar a verdade, tá, Cássio? Então a gente não pode dizer que é exatamente sim ou não, ok? Se isso está acontecendo com você como médium, é bacana você perceber e perguntar ao preto velho se ele realmente está daquele jeito, se é um animismo seu, se de repente é um engano seu naquela situação, porque a gente tem que sempre pensar o seguinte: o espírito que se manifesta no terreiro, tudo que ele faz tem um porquê. Tudo que ele mostra, tudo que está evidente tem um porquê. Nada é por um acaso. Então é bacana buscar um entendimento disso. Se não houver necessidade alguma, não faz sentido esse espírito estar deficiente do outro lado. Ok? Entendendo que ele passou por todo um tratamento e preparo para se tornar uma entidade espiritual dentro da Umbanda. Ok? Obrigado pela sua participação, tá? Continuando aqui, eu estou recebendo as adesões aqui no Facebook, tá? Vocês que estão me adicionando no Face, eu falei da fanpage, mas alguns estão me adicionando no meu perfil pessoal. Está aí à disposição de todos. O perfil no Face é Alan Barbieri. Fácil para você adicionar, tá? Vale comentar aqui também que a Rádio Talk de Aruanda está com o aplicativo gratuito no Google Play para você baixar e ouvir a rádio do seu smartphone Android gratuitamente. Então você pode buscar por Talks de Aruanda, instala o aplicativo e ouça a rádio, toda a nossa programação 24 horas por dia do seu celular. Em breve está disponível para iPhone. Já foi publicado na loja da iPhone, só que é muito burocrático. Eles levam 20 dias úteis para disponibilizar para download. Então o aplicativo já está vinculado, já está pronto, já está vinculado à loja dos aplicativos da Apple, só que ainda não está disponível para o público, mas eu acredito que até o final da semana que vem, no máximo, já estará disponível para vocês que estão aguardando para iPhone, iPad, enfim, tá bom? Obrigado. Elaine dizendo que está ouvindo, obrigado, viu? Espero que você me tenha melhorado. Elaine aí que ficou doente, né? Pegou essa dengue, que acabou com todo mundo. Tomem cuidado, viu, gente, com essa dengue. Não é porque você é um bandista e você tem guia espiritual que você não vai pegar dengue, não. Tomem cuidado, porque às vezes a gente acha isso, né? A gente sou médium, sou guia, tem os guias do meu lado, não vou ficar doente. Imagina, isso pega em qualquer um, só basta estar vivo, né? Então, tomem cuidado de verdade, porque o bicho está pegando, falando popularmente aqui. Bom, vamos lá. Outra mensagem aqui. Tami Souza, boa noite, Pai Alan, peço a sua bênção, que Pai Ogum nos abençoe, Tami. E eu aproveito para falar que assisto todos os seus vídeos e tem me ajudado muito. Sou nova na religião, porém com uma vontade de aprender muito. Bom, vamos lá. Gostaria de saber mais sobre o uso das velas na religião. Qual a finalidade maior? O que podemos alcançar através delas? Ela deixou uma sugestão aqui para mim, que depois eu leio com calma, mas agradeço pela sugestão aí para os vídeos, tá? Gostei da sugestão, inclusive. E no dia 3 de abril ela comenta: estive no templo, Casa de Lei, e gostei muito da energia, uma casa que passa paz. Obrigada pelo trabalho lindo que faz pela nossa Umbanda, que nossos divinos pais e mães orixás lhe cubram de bênçãos. Que legal, obrigado, Tami.
Deixa eu tomar uma água aqui. Agora não tem a Vânia para fazer um canal aqui, ela falar alguma coisa quando toma água. Tem que dar uma pausa mesmo. Bom, Tami, obrigado pela sua participação, tá? Obrigado pela sua sugestão também. E obrigado por ter vindo na nossa casa. Espero você aí também no dia 24 de abril, sexta-feira agora, no nosso culto a Pai Ogum. Quanto à vela, existem diversas finalidades, tá? A vela, vou tentar resumir da melhor forma possível. A vela não é um enfeite na oferenda ou na firmeza para que fique bonito, né? Uma luzinha acesa. A vela ela tem a capacidade, pelo seu elemento ígneo, pelo fogo que está presente, de dar mais potência, mais intensidade, mais corpo, mais massa vibratória para o que está sendo realizado ali. E isso falando magisticamente, não só isso. A vela ela tem uma capacidade, unindo junto, que eu estou falando, o fogo, com a cor, que é a cor que nós normalmente associamos ao orixá, verde Oxóssi, por exemplo, marrom Xangô, vermelha, azul Ogum ou vermelha também, enfim. Quando nós associamos o elemento ígneo mais a cor que está associado ao orixá, mais a nossa evocação, a nossa intenção, a nossa reza, a nossa prece, o nosso pedido, a determinação, nós ativamos muito mais este elemento ígneo com o sagrado. Quando nós, de alguma forma, reunimos alguns elementos, nós temos o objetivo de ativar o sagrado, né? Manipular elementos que nos liguem ao sagrado, que facilitem ou melhorem a nossa ligação com o sagrado. E a vela, ela vai auxiliar nesse processo, potencializando, tá? Então, termos uma vela e uma firmeza é dar potência ainda mais àquilo que nós estamos realizando. Então, por essa razão, eu digo que é um dos elementos essenciais, pelo fogo, pela cor, ok? Não é muleta, não é apetrecho, não é coisas desnecessárias. Fazemos parte de uma religião que tem como uso ritualístico a vela. Então, sempre que você puder, utilize dela na sua firmeza, oferenda, ou até quando eu faço um banho de ervas, por exemplo, eu deixo ele ali descansando, eu acendo uma vela. Eu costumo fazer isso, às vezes acendo uma vela no centro do recipiente que eu tenho ali o banho, para potencializar ainda mais, pedindo mais força, mais ativação, mais vibração para aquele meu preparo, enfim. Então, o bacana é você poder usar sempre, ok? Está aí à disposição de nós, temos esse pouco conhecimento sobre as velas ainda que a gente tenha muita informação, o conhecimento é só 1% do que realmente a espiritualidade tem em mãos, né? Mas é o suficiente para a gente aprender a manipular no nosso dia a dia, ok? Obrigado, Tami, seja bem-vindo ao nosso programa, tá? Outra pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada nas mensagens do Face. Paulo Maciel. Olá, Alan, boa noite. Acompanho sempre vocês. Obrigado por completar e nos auxiliar sempre. Quando o médium ainda não foi iniciado, qual a melhor forma de crescimento espiritual? Pois sinto uma enorme necessidade. Obrigado. Paulo, obrigado pela sua participação, tá? A iniciação eu não sei qual que você se refere especialmente, porque se você for em um terreiro, você talvez tenha procedimentos que o terreiro considera essenciais para a iniciação de um médium. Então há terreiros que fazem os seus batismos, há terreiros que fazem as suas deitadas, há terreiros que fazem as suas consagrações, recolhimentos, a macia, eu acho que eu falei, né? Enfim, procedimentos variados que cada um vai considerar aquilo como iniciação. Então não existe na Umbanda uma iniciação chave, que nem você entra no candomblé, você sabe que você faz o santo. Essa é a iniciação. Você faz a sua cabeça para o orixá, você nasce para aquele orixá. Ali tem uma iniciação matriz. Na Umbanda, especialmente, nós não temos uma iniciação matriz. Cada terreiro tem, basicamente, seus procedimentos particulares. Isso é uma falta de organização? Não, isso mostra uma flexibilidade da nossa religião. Há terreiros que têm uma ritualística mais complexa e há terreiros que têm uma ritualística menor, tá? Então, eu sempre gosto de dizer, a melhor forma de nós fortalecermos o nosso lado espiritual e um contato direto com a espiritualidade e nos aproximarmos dela, sempre é buscarmos sermos melhores, termos uma relação íntima de oração, de pedido, seja qual for o procedimento ritual, com as divindades. Eu não posso não deixar de cultuar as forças divinas, aquelas que me acompanham e que estão presentes na minha vida, só pelo fato de eu não fazer parte de um terreiro, ou só pelo fato de eu não ter sido iniciado em nada, tá? Assim como aquele que é iniciado em alguma coisa, seja qual for a iniciação, ele também não está salvo e também não é melhor. Ele não é mais protegido e mais fortalecido, porque o que vai fortalecer o indivíduo não é a iniciação, é
quem ele é, quem ele está se tornando, quem ele está se moldando, sua postura moral. Eu sei que é repetitivo falar isso, né? E parece algo bobo, mas é a realidade. Eu poderia dizer, olha, você faz lá as suas oferendas, você faz lá os seus rituais, você faz lá os seus banhos, você faz lá as suas consagrações, que você vai estar bem forte. Eu estaria sendo hipócrita, porque não é uma verdade. Todo esse procedimento não tem finalidade alguma se não vem de encontro com uma correção moral, né? Com alguns ajustes na personalidade, no nosso jeito de ver a vida, de lidar com a vida, tá? Enfim, então isso verdadeiramente, segundo o nosso ponto de vista, é o que nos fortalece. Aí isso pode intensificar mais com algum ritual, mas sem a parte moral do ser humano ali se corrigir, olha, com sinceridade eu te falo, não faz sentido nenhum ritual. Ok, Paulo? Obrigado pela sua participação, tá? Walter Júnior. Boa noite, Alan. Se uma pessoa for conhecer outra casa de Umbanda, ela pode ou deve pedir licença e cumprimentar a tronqueira do Exu e também o Congá? Obrigado e boa semana. Olha, não é um dever, né, Walter? Mas eu acho que quando a gente entra em um lugar, mesmo um espaço religioso, quando eu entro em outro templo religioso, raramente isso acontece, né, de não terreiro, de outro segmento religioso, como eu estive lá na igreja conversando com o padre nessa época de quaresma, quando eu entrei, eu toquei no chão com a minha mão esquerda, um ato meu pessoal, né, e pedi licença aos guardiões daquele lugar. Eu reconheço que há sentinelas ali presentes, né, eu reconheço que há forças que estão guardando aquele local. E assim como eu entro em um terreiro, seja por visita de amigos ou não, mas se eu entro em um terreiro, eu também peço licença de alguma forma aos guardiões daquela casa. Eu não preciso ficar procurando a tronqueira necessariamente, mas eu sei que existe uma. Em algum lugar existe uma. Uma casa de Umbanda, 90% tem uma tronqueira, uma casa de Exu, né? Enfim. Então, quando eu entro na porta, eu já peço licença aos guardiões, peço permissão para entrar nessa casa, com todo respeito, peço que me proteja, me sustente, me ampare, não deixe que nada de ruim que esteja na casa, ou que possa vir a afetar a casa também me afete, né? Enfim, eu peço todas as licenças possíveis que eu posso, lá o Exu Mojubá. Quando eu saio, eu agradeço também por isso. É a minha postura e eu recomendo que sempre seja feito isso também, tá? Porque é uma forma de reconhecer a força que guarda aquele local. E assim o Congar também. Eu não preciso necessariamente ir lá no Congar bater cabeça se eu não tenho essa abertura para isso. Mas se eu em alguma possibilidade, eu me aproximo do Congar, eu deito inteiro no chão e bato cabeça naquela casa, com certeza, tá? Agora, se eu não posso, eu apenas peço aos sustentadores daquela casa, aos mentores, orixás, que me dê a bênção. Ok, Walter? Essa é uma postura que eu tenho, mas eu acho válido sempre cumprimentarmos em qualquer espaço religioso que nós entremos, tá? Obrigado pela sua participação. Janice Souza, boa noite a todos na escuta. Obrigado, Janice. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. A Bianca Blanca Fernandes está falando, olá, Alan, me passa o Skype do Casa de Lei. É Casa de Lei, tá? Você busca aí Casa de Lei, Alan Barbieri, você vai encontrar fácil aí no Skype, ok? Obrigado pela sua participação também. A gente tinha comentado há uns 2 programas anteriores que quem quisesse, de repente, mandar aí pelo Face, né? O WhatsApp eu não passo porque eu vou ser sincero, eu quase não uso, tá? Eu uso mais para atividades pessoais, assim, mas quiser mandar pelo Face, gravar aí com o seu smartphone, seu celular, iPhone, uma mensagem pra gente, a sua pergunta em áudio, você pode gravar, tá? Você pode gravar pra gente dizendo, olá, Alan, eu sou fulano de tal, aqui do estado do Paraná, aqui do Paraná, tal, e eu gostaria de fazer a minha pergunta tal. E pode fazer, que eu coloco o celular perto do microfone aqui e a gente reproduz a sua pergunta no ar. Vamos usar da tecnologia ao nosso benefício, tá? Mande a sua pergunta em áudio. Se não entrar neste programa, entrar no próximo. Ok? Só não vai me xingar no ar, né? Porque aí não é legal. Ok? Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, as mensagens que são várias. Douglas Carvalho, saravá a todos, boa noite. Numa consulta com uma pombagira cigana, ela disse que eu tenho uma pombagira diferente, que trabalha na praia, mas não sei o nome nem nada dela. O que faço para nos aproximar? Grande abraço. Douglas, difícil, hein? Porque assim, é aquela história, essa é uma informação que a entidade te diz que não serve de nada, né? Diz que você tem uma pombagira diferente, que trabalha na praia, mas e aí? Quer dizer, ficou um vácuo, né? Então eu diria para você assim, não se preocupa com isso agora, ok? Não se preocupa com isso agora.
Independente se a sua pombagira vem na praia, vem da cachoeira, vem da encruzilhada, vem do cemitério, não se preocupa com isso agora, tá bom, meu irmão? Vai por mim. Se aceitar o meu conselho, eu acho que vai ser bem eficiente para você. Deixa eu ver aqui. Suzana da Mata. Olá, Alan. Quero enviar uma pergunta ao programa Casa de Lei. Bom, você está enviando aqui. Obrigado, viu? Sempre as perguntas a respeito de mediunidade, guias, etc. Porém, gostaria de ouvir um pouco a respeito da organização material de um terreiro com base na sua prática. Limpeza, organização, manutenção, compra de materiais, etc. Estou tocando neste assunto, pois acredito ser muito importante também ouvirmos orientações a respeito. Estamos no mundo material e essas tarefas fazem parte do cotidiano de todo terreiro. Obrigada, Suzana. Suzana, você me deu uma ideia fantástica, viu? Em breve você vai ver uma novidade aí por aí, tá? Mas assim, a gente pode depois falar disso com mais detalhes. Agora, eu já falei da questão administrativa de um terreiro, e eu vou novamente ressaltar. Por mais que a gente está falando de uma casa de orixá, uma casa religiosa, nós, administrativamente falando, nós dividimos em duas partes. A parte empresa e a parte espiritual. Não são a mesma coisa, mas ao mesmo tempo uma sustenta a outra. Então, para um terreiro ter um crescimento material, eu preciso ter uma administração material separada, de uma forma racional, sem emoção, sem ver a parte necessariamente... eu tenho que desmembrar, né, tirar a parte sagrada, colocar a parte administrativa. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Eu preciso comprar coisa. Então, o terreiro busca recursos para manter o seu templo religioso. Eu não posso vincular algumas coisas. Por exemplo, eu não posso pegar e falar, olha, vamos hoje, minha gira, quando eu misturo, eu vou tentar te explicar, Suzana, quando eu misturo, eu vou lá e falar, hoje a minha gira de caboclo vai ser cobrado R$50 para consulta. Isso é errado, eu misturei a parte administrativa com a parte religiosa. Então o terreiro ele precisa saber dividir muito bem isso, saber que eu preciso do dinheiro, da organização, de todo o planejamento para manter a estrutura material do terreiro, e aí eu preciso da parte espiritual, que aí eu tenho que desvincular totalmente da parte administrativa material. Como o terreiro se mantém? O terreiro se mantém com mensalidade de médiuns, isso é muito relativo, tá, Suzana? Mas se mantém com mensalidade de médiuns, se mantém com venda de produtos de lojinha, como é o nosso caso, também. Se mantém com algumas com lanchonete, cantina, se mantém com bingo, se mantém com festas de pizza, se mantém com rifas, entre outras coisas. Às vezes a mãe de santo e pai de santo tem que fazer malabarismos para pagar um aluguel, né? Enfim, então eu acho que tem que se ter uma administração bem racional na parte do terreiro. Ok, a parte de limpeza, por exemplo, é algo complexo, porque por mais que o terreiro possa ter 50 médiuns, se você fala, olha, hoje vamos limpar o terreiro, 10 vêm. Um quarto, um quinto vem. Então, por quê? Porque as pessoas não veem importância nisso. Isso também faz parte do sagrado, da parte administrativa, de eu ter isso como a minha casa, o meu local, né? Enfim, então, é complexo, tá, minha irmã? É complexo, mas o terreiro, de uma forma resumida, tentando te explicar, o terreiro precisa de uma organização de duas formas. A parte administrativa e material, que não pode estar vinculada ao sagrado, e a parte sagrada, que não pode estar diretamente vinculada à parte material. Ok? Obrigado pela sua participação, tá? Eu espero de alguma forma ter te ajudado. É um assunto que vai render porque eu tive uma ideia agora inspirado aí na sua pergunta e em breve a gente traz novidades quanto a isso, tá, Suzana? Eu acho que vai te ajudar bastante. A Vânia chegou aqui, acabou de chegar do terreiro, né? Falando em limpeza lá, estava junto com alguns médiuns fazendo a limpeza do terreiro para sexta-feira agora e pega o seu microfone, Vânia, fica à vontade, viu? Pega o seu microfone, dá a sua boa noite. Ela tá organizando o microfone ali, já vai entrar ao vivo aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu estou cansada, mas o Alan ainda quer que eu fale com vocês. Mas você está sentada não cansa. Deu uma cansadinha boa. Gente, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou um pouquinho atrasada, não sei quais são as perguntas que já foram respondidas, mas o Alan vai me falando. E é isso aí, eu estou aqui à disposição como sempre. É isso aí, bom, vamos lá, tenho bastante perguntas separadas aqui, daqui a pouco então eu te chamo para você, se precisar passar alguma coisa, tá? Tá bom. Tá tudo sob controle aqui. Que bom. A Andréia pergunta, boa noite, Alan, gostaria que você falasse um pouco sobre o nosso Ori e como fazer para conversar com ele
como a gente, com os guias, orixás, enfim. Tá, entendi, André. Você pergunta sobre o Ori, como conversarmos com ele, né? Bom, a gente precisa primeiro entender o seguinte. Na Umbanda, nós entendemos Ori como, como eu posso dizer, aquele que comporta o nosso sagrado, né? Os nossos orixás, a nossa essência divina, as forças superiores que estão ligadas a nós. A gente, se fosse buscar um pouquinho mais na tradição iorubá, especialmente, Ori é considerado como uma divindade à parte, né? Então, eu cultuo meu Ori, eu converso com meu Ori, eu tenho que estar com uma cabeça sã. Estar com o Ori equilibrado é ter uma consciência sã, é ter noção da vida, né? É estar equilibrado. Então, Ori, dentro da cultura Nagô-Iorubá, é uma divindade à parte, tá? E aí existem rituais diversos para fortalecer o Ori, para dar mais axé ao Ori, que, por exemplo, o que a gente conhece como Bori, que na verdade é dar comida à cabeça, né? Ori, Bori, dar comida à cabeça, alimentar o Ori, alimentar a cabeça. E exatamente para esse fortalecimento. Então, bem com o que eu respondi, André, no comecinho do programa, é a história de se aproximar dos guias orixás. É sempre manter uma relação de oração, de pedidos, de evocações, de firmeza, seja de oferenda, seja de pedidos, de agradecimentos, buscar uma reforma moral. Tudo isso nos aproxima da divindade, tá? Não existe nada complexo, necessariamente, em que eu preciso de alguém para fazer. A divindade está aí. Os orixás que estão ligados a nós, os guias espirituais, estão conosco. Nós que precisamos nos sintonizar a eles, nos abrir a eles, para que as coisas possam vir a fluir. Ok? Então é por essa razão, viu, André? Que eu digo para você, não existe nada complexo para se ter um culto ou uma relação mais estreita com essas divindades. Ok? Na Umbanda nós não consideramos necessariamente Ori como divindade à parte, como na tradição iorubá é considerado. Tá? Obrigado pela sua participação. Outra pergunta aqui, vamos lá, porque 9h36 tem muita pergunta, o tempo aqui é curto, né? Eu vou aproveitar ao máximo cada minuto do nosso programa. 9h36, eu estou ao vivo aqui na Rádio Talk Aruanda, lembrando que você que quer participar do nosso programa, existe essa possibilidade ainda, tá? Os canais que nós temos à disposição é o Facebook Templo Escola Casa de Lei, você curte essa página, Templo Escola Casa de Lei, envia a sua pergunta como mensagem para nós. Ou você pode me adicionar no meu perfil pessoal também, que eu estarei respondendo para você. E-mail perguntas@casadelei.org.br também é outra opção que você tem. Vamos lá, vamos continuando aqui com as nossas perguntas. Deixa eu ver, bastante pergunta, hein? Marclay Silva, Alan e Vânia, boa noite. Como podemos conciliar a busca pelo conhecimento continuado em suas diversas formas e plataformas e os estudos nas suas casas e terreiros sem entrar em conflito e questionar a autoridade e hierarquias de nós zeladores e dirigentes? Entendi. Você diz que como podemos buscar conhecimento das várias formas que existem hoje, a informação variada como ela é, sem conflitar com o que nós fazemos no nosso terreiro, né? Enfim, para isso, Marclay, nós precisamos de maturidade. Só é permitido um médium a buscar conhecimento, segundo o meu ponto de vista, no momento em que buscar conhecimento que não esteja de acordo com o que ele vive, quando ele já está convicto que o que ele vive é certo e faz bem para ele. Se eu pego um médium que não tem noção alguma do que é certo e o que é errado, do que é bom e o que é ruim, do que é e o que não é, e começa a mostrar todas as informações que existem diversas, esse médium fica louco. Fica louco. Por isso que eu sempre, desde o começo do programa e desde o começo da minha vida espiritual, que eu comecei a expor a minha opinião como formador de opinião, tendo conhecimento disso, né, e todos aqueles que estão na rádio também são formadores de opinião, eu sempre disse, o médium que está na Umbanda, ele precisa entender que Umbanda é Umbanda, Espiritismo é Espiritismo e Candomblé é Candomblé. Mas isso não diz que ele não pode estudar o Espiritismo e que ele não pode estudar o Candomblé. Ele só precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou convicto com isso e sou incisivo nisso, porque eu acho que é essencial o médium aprender as diferenças de tudo. Primeiro, você precisa, quando você faz parte de um terreiro de Umbanda, de uma corrente mediúnica, de uma filosofia, né? Que o terreiro ele te propõe uma filosofia. Você precisa seguir o que o terreiro propõe. E ponto final. Você vai olhar, vai ouvir o que o Alan fala, talvez você ache legalzinho. Você vai ouvir o que o fulano fala, você talvez ache legalzinho. Você vai ouvir o que o outro fala, você vai achar legal também. Mas isso jamais pode ser maior
do que o que você faz no seu terreiro. Por que não pode ser? Porque você tem que buscar se aprimorar segundo os princípios, preceitos e filosofia daquele terreiro. Esse é o essencial. Não é você... porque é natural que você vai buscar informações fora, em volta, com pessoas diversas, vai gerar questionamentos em você. Quem está certo? E no final é o que eu sempre digo, todos estão certos. É uma questão de ponto de vista. Agora você tem que ver o que compensa para você se aprofundar. Às vezes a gente gasta tempo fazendo algo, lendo algo que não está de acordo com o que nós fazemos. Então compensa mais eu me aprofundar no que eu faço do que no que eu não faço. Deu para entender? Então é uma questão de maturidade, Markley. É uma questão pessoal. Você precisa estar convicto do que você faz para que o estudo seja saudável. Eu sou um tipo de pessoa que eu adoro ler tudo que está contra o que eu acredito. Eu leio de tudo que está contra, o inverso, o que é diferente, o que eu não concordo. Eu adoro ler o que eu não concordo exatamente para me ver o quanto do que eu acredito que talvez eu precise de convicções ainda, o quanto que eu preciso amadurecer naquilo que eu faço. Porque quando a gente só lê também coisas que a gente faz, às vezes a gente está preso também a um dogma, a gente está preso muito a uma verdade só. Eu acho que quando você tem maturidade para estudar outros conceitos e pontos de vista, você consegue agregar, você consegue ler, mesmo não sendo a sua prática, você consegue somar na sua vida espiritual. Tá? Então, enfim, meu irmão, não sei se foi complexo na minha resposta, mas é bem pessoal de cada um. Deixa eu ver aqui. A Blanca, né? Blanca ou Bianca, eu não sei aqui exatamente. Obrigada pelo retorno, ouço sempre a rádio e sou grata pelo auxílio dos assuntos abordados nela. Obrigado, viu, minha irmã? Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa também. O Fábio Veste mandou uma mensagem aqui. Eu não vou nem ouvir antes, viu, Fábio? Eu vou colocar direto no ar aqui, viu? No nosso programa. Vânia, passa pra gente, enquanto isso, a nossa gira de sexta-feira, pessoal que está chegando agora. Bom, sexta-feira nós teremos a homenagem ao Pai Ogum, com a presença tanto de Pai Ogum quanto dos Exus, pois também é o aniversário da casa. E estejam todos presentes. As senhas começam a ser entregues a partir das 7 horas da noite. A gira começa das 8 e vai até as 10. E vai ser uma gira em homenagem a esse Divino Pai que tanto nos acolhe, que é o sustentador da nossa casa. Se vocês quiserem estar presentes, estão todos convidados nessa sexta-feira para receber esse axé dos nossos guias e de Pai Ogum também. Exatamente, temos um culto muito profundo de Pai Ogum, né? Eu já estou no meu preceito de Pai Ogum, já entro num processo de recolhimento interno, né, para esse trabalho que para mim tem uma importância muito grande. E uma gratidão, né, aos Exus. Eu sempre falo assim, eu gosto muito de homenagear as divindades, entidades. Eles querem isso? Lógico que não. O próprio Exu da casa, que a gente cogitou de fazer homenagem para eles, né, para a linha de esquerda no dia de Pai Ogum, por ser aniversário da casa, pouco fazem questão. Eu não preciso, não tenho necessidade nenhuma disso, mas eu faço questão de homenagear pela gratidão que eu tenho. A gente não tem como retribuir um espírito. A gente não tem como retribuir eles de nenhuma forma. Então a gente tenta retribuir da forma que a gente faz aqui na Terra, com festividade, com celebração, né? Enfim, é a forma de gratidão nossa, né? É fora de todo o cuidado que a gente tem com a casa e com as causas que ele nos propõe. Mas, enfim, é isso aí. Venha estar com a gente. Bom, vamos ouvir aqui um áudio do nosso irmão da Austrália, Fábio Verge, que mandou pra gente. Primeira pergunta do programa em áudio, hein, Fábio? Você já chegou com tudo aqui. Vamos lá. Boa noite, Alan. Boa noite aos ouvintes da rádio. Bom dia para nós aqui da Austrália. Vou colocar de novo aqui para ver se todos conseguem ouvir bem, né? Porque é uma experiência aqui nova, né? Eu tive a ideia, aquelas ideias meio malucas, né? A gente vai e coloca. Boa noite, Alan. Boa noite aos ouvintes da rádio. Bom dia para nós aqui da Austrália. Gostaria de aproveitar essa oportunidade de fazer uma pergunta que para nós é um pouco complexa. Gostaria de uma explicação, se possível for, como é que funciona a parte espiritual para os animais? Como é que funciona toda essa parte que envolve, por exemplo,
matadores, onde tem o gado que vai para corte, que para alimentar a população, aviários que trabalham com criação de aves. Como é que funciona toda essa parte espiritual para os animais? Um abraço, até mais. Show, é isso aí, Fábio. Acho que deu para todo mundo ouvir a sua pergunta aí, né? Bom, essa questão dos animais é algo bastante complexo. Eu falar aqui em alguns minutos, eu acho que é pouco, né, para tudo que a gente poderia falar. Existem diversos conceitos sobre a vida dos animais aqui na Terra, a convivência deles com a gente, a nossa com a deles, né? O quanto eles têm a nos contribuir e nós com a vida deles, né? Os animais não estão aqui como meros servidores da nossa vontade. Óbvio, a gente come carne, eu como carne, eu como peixe, eu como frango, né? Como carne em uma menor quantidade, mas como carne, e tenho consciência de que este é um mal. Esse é um mal em diversos fatores, partindo primeiro, eu defendo muito e admiro aqueles que são verdadeiramente vegetarianos, e não só isso, aqueles ainda que são veganos, que são mais radicais para nós, né, segundo o nosso ponto de vista, mas que defendem a ideia de que o animal é um ser vivo e que não tem culpa nenhuma das nossas vontades e hábitos, né, porque comer carne é um hábito, a gente cresce comendo carne, a gente cresce vendendo papinha de carne nas prateleiras infantis de comidas infantis, né? Aquelas papinhas têm de sabor carne, por exemplo. Então nós já somos estimulados desde cedo a comer carne. É óbvio que nós não estamos fazendo o correto em matar um animal para comer, né? Esses espíritos que estão ligados a esses animais são espíritos que estão em processo de evolução também, em uma outra dimensão talvez, em uma outra necessidade, e não necessariamente para nos alimentar. Ok? Então é muito complexo, meu irmão, a gente falar aqui sobre essa situação em poucos minutos. É algo que daria um programa e para a gente conversar. A gente pode até, na ocasião que você vir para o Brasil, conversar sobre isso e até gravar alguma coisa. Eu acho que é bacana conversarmos sobre o assunto que dá, né, pano para manga. Mas é evidente que nós não nascemos para ser carnívoros. Eu sei que alguns vão dizer, como não? A gente é carnívoro, enfim, nós não somos carnívoros. O nosso organismo, ele não é de um carnívoro. O nosso organismo não é de alguém que é para comer carne. O nosso corpo não foi feito para comer carne. Há estudos diversos que nos mostram isso. A nossa estrutura física não é para digerir uma carne. Por exemplo, tanto que a carne leva 2, 3 dias para digerir no nosso organismo, exatamente porque nós não temos, né, um preparo para a digestão correta desse alimento. Tá? Então nós, obviamente que já não somos, na nossa estrutura já não é carnívoro. Agora, é algo complexo de se dizer, irmão. É óbvio que é errado se alimentar de carne. É um hábito, é um vício, é um costume, é cultural e é difícil as pessoas largarem, assim como eu próprio, né? Mas a gente precisa ter consciência de que isso, de alguma forma, em algum momento, nós seremos alertados quanto a essa necessidade. Mais ainda, hoje já temos inúmeros livros, autores e espíritos que nos alertam. André Luiz já fez citações sobre esse fato, Ramatiz já fez inúmeras citações sobre esse fato. A espiritualidade tem esclarecido quanto a isso, mas eu não acredito que seja algo que o ser humano venha a conseguir tão cedo. Tá? Mas óbvio que isso faz mal. E eles não deveriam estar pagando por isso algo que é para nossa necessidade. Aquela história do sacrifício animal também para ato religioso, né? É religioso, tudo bem, o animal está sendo sacrificado, a carne é consumida, mas muitas vezes o animal é sacrificado para a pessoa conseguir um emprego. Muitas vezes o animal é sacrificado porque a pessoa está com problemas no relacionamento. Então, usamos da vida do outro, condenamos o outro, né, para atender os nossos caprichos. Enfim, então é algo complexo, viu, meu irmão? Mas obrigado pela sua participação, excelente pergunta, exatamente aí, partindo da primeira pergunta em áudio que nós recebemos aqui no Facebook. Obrigado, tá? Bom, vamos lá. O Alessandro te mandou boa noite, Vânia. Ela mandou boa noite pra você aqui também. Ela estava sem o microfone. Boa noite. O pessoal viu ela chegando agora, já mandaram boa noite. Obrigada.
Janice Souza, boa noite a todos. Ela comenta: você pode falar um pouco sobre o curso doutrinário que você irá ministrar no portal Estudar em Casa? Bem lembrado, viu? Porque eu já estava me esquecendo de comentar. Hoje, terça-feira, e dia 23, que é exatamente o dia em que se comemora São Jorge, nós vamos aproveitar a data, que é uma data que a nossa consciência está ampliada, em que nós estamos emocionalmente ligados a essa força de Pai Ogum, para iniciar o curso Estudo Doutrinário Umbandista. Para quem não sabe, já dá uma olhadinha lá no site estudaremcasa.com.br. Ele é um curso com duração de 6 meses, onde eu estarei falando sobre todos os aspectos principais da religião de Umbanda. O assunto se esgota? Óbvio que não. Se fosse um curso de 10 anos, o assunto não se esgotaria, né? Mas nós vamos citar os pontos principais e essenciais do que envolve a nossa religião. Vai dar ao médium esclarecimento de coisas que eu respondo aqui no ar, por exemplo, e que não se tem essa informação. Às vezes o médium está lá na Umbanda há 10 anos, 5, 10, 15 anos e não sabe coisas tão simples. E o curso vai proporcionar um esclarecimento amplo sobre o que é a Umbanda, o que é o Orixá, o que são as entidades, a mediunidade numa visão bandista, ainda que de uma forma muito objetiva a nossa abordagem, mas citando cada ponto desses. Então eu acredito, eu até julgo este curso como essencial para todos os médiuns. Inclusive, Janice, esse curso ele é o curso essencial para o médium entrar na casa. O médium, para entrar no desenvolvimento mediúnico da casa, ele tem que fazer esse curso. E alguns que vão fazer o online, por exemplo, assim que concluírem o curso, vão iniciar o desenvolvimento na casa porque tem a mesma validade. A gente se preocupou em reproduzir esse curso do presencial para o online exatamente com os mesmos critérios, as mesmas abordagens, os mesmos tópicos, pontos de vista, para que ficasse quase igual, né? O mais parecido possível do que a gente faz presencialmente, exatamente para que tenha a mesma validade e a mesma profundidade do que a gente costuma fazer no presencial. Então, e a vantagem às vezes do online também, que a gente vai disponibilizar vídeos complementares, eu digo, que estão na internet, algumas coisas a mais que no presencial a gente não consegue pelo curto tempo da aula, que são 2 horas de aula só, por dia, né? Então, enfim, minha irmã, é isso, tá? Se você se inscreveu, eu fico feliz. Se você não inscreveu, de qualquer forma, se puder, esteja com a gente, que eu tenho certeza que o curso vai ser ótimo. E agora para maio também, vale comentar, né? Dia 13 de maio estará iniciando o curso de Preto Velho online, que eu vou ministrar gratuitamente, hein? Vou falar dos pretos velhos gratuitamente no dia 13 de maio. É também a nossa forma, em parceria com o Estudar em Casa, de homenagear essa linha, que tem uma presença fortíssima na minha vida também, na nossa casa. E se inscrevam lá. A gente hoje já tem mais de 1000 inscritos. É um curso gratuito, ele repercute de uma forma gigantesca, né? Em menos de uma semana tem mais de 1000 inscritos. Então você, se não está sabendo do curso ainda, nem estou divulgando na verdade, mas já está disponível para inscrições no site, tá? estudaremcasa.com.br. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens, que ainda dá tempo, né? 9 horas e 52 minutos. Luiz Carvalho. Alan, boa noite. Pode trabalhar com o guia sem ele se identificar? Olha, Luiz, isso também é uma questão pessoal de cada terreiro, tá? O guia dizer o nome, eu já disse isso em outras ocasiões, é algo que é um procedimento ritual e necessário nas casas, né? O guia, naturalmente, ele precisa dizer o seu nome, ele precisa arriscar o seu ponto, mas é que eu sempre digo assim, se tivesse um obsessor ali e ele falasse um nome qualquer e ele riscasse um ponto qualquer, pronto, né? Então isso não é o que dá credibilidade para um trabalho mediúnico seguro, né? Isso, por mais que seja ritualisticamente falando parte do nosso processo litúrgico, né, do guia falar o nome, não é o que é mais importante. Então, assim, eu vou confessar algo para você, eu já falei isso em aula também. Eu trabalhei com um marinheiro durante 8 anos e este marinheiro nunca falou o nome dele, ele sempre diz, me chame de marinheiro. E ficou marinheiro durante 8 anos. Há poucos anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano, que ele falou, olha, me chama de Josué, tá bom. E aí, marinheiro Josué ficou, acabou. E assim a gente chama, pai Josué, e assim ele é tratado. Se é um obsessor, ele transformou a minha vida junto com os outros guias, né? Então agradeço muito esse obsessor. Então assim, meu irmão, a gente não tem que se preocupar tanto com essa questão. É claro que o guia tem que falar o seu nome, o guia tem que riscar o ponto por ser parte do processo ritualístico da Umbanda. Mas isso acontece naturalmente, não é o que prova a capacidade do médium, não é o que prova o bom trabalho do guia, não é necessariamente isso. Aqui, segundo o nosso ponto de vista, tá?
Nós seguimos dessa forma aqui. Julgamos que é bacana, é excelente o guia falar o nome, porque isso prova para o próprio médium também que o médium está conseguindo canalizar informações. É difícil, às vezes, o médium dar consulta, dar atendimento e o guia não falou o nome. Tipo, é de se questionar, mas espera, eu não consegui falar o nome do guia. Então, existe uma necessidade também disso. Mas não é isso que define necessariamente, tá? O sagrado ali presente, Luiz. Obrigado pela sua participação. Outro Luiz aqui. Boa tarde, ele mandou à tarde essa pergunta. Como devemos cuidar do santo na quartinha em casa? Olha, Luiz, isso também é uma particularidade de cada terreiro, tá? Tem terreiros que fazem as suas quartinhas e aí, quando tem as suas quartinhas, eles passam os seus procedimentos. Agora, você usou um termo aqui que eu não uso e não gosto, assim, vou ser bastante sincero, que é cuidar do santo. O santo que cuida da gente, né? Nós somos cuidados pelo santo e não nós cuidamos dele. Eu sei que é um termo habitual que se usa dentro do meio afro-brasileiro, cuidar do santo, né? Mas nós cuidamos dos elementos que estão contidos ali com o objetivo de nos fortalecer ou fortalecer a nossa ligação com a divindade. Então eu não estou cuidando do santo, o santo não está cuidado ali necessariamente, tá? Ainda que seja só um termo, mas não é isso que representa, ok? Agora a quartinha, meu irmão, depende muito. Eu acho que se alguém mandou você fazer uma quartinha por orixá, eu acho que é válido essa pessoa, segundo as orientações que ela mandou, né, segundo o ponto de vista dela, te orientar como você deve fazer para manter o trabalho nessa quartinha. Mas é bem variado. Se coloca água do orixá, bebida às vezes, pedras, folhas, fio de cabelo, vai muito variado de cada casa para casa. Então, não posso dizer exatamente o que você tem que fazer aí, porque eu não sei necessariamente a sua situação. Ok, Luiz? Obrigado pela sua participação. Olha, gente, 9 horas e 55 minutos, programa chegando ao final, não consigo mais responder as perguntas, nem se eu quisesse, não dá tempo, porque daqui a pouco entra aí o Marco Facas com Raízes da Umbanda, ao vivo aqui na rádio também, das 10 às 11 horas da noite, por essa razão eu não consigo mais responder as perguntas. Volto a convidá-los para estarem com a gente sexta-feira, na nossa homenagem a Pai Ogum. Venha receber a espada de São Jorge, venha receber essa força gigante de Pai Ogum, manifestando-se em todos nós ali, manifestando não só no sentido de incorporação, mas no sentido de íntimo, de força, de realização que Pai Ogum já traz por si só. Esteja aí quem quiser fazer o curso Estudo Doutrinário Umbandista, se inscreva no site estudarencasa.com.br. Estudarencasa.com.br é um curso de 6 meses e lembrando, se você não se inscrever agora, neste mês, só ano que vem. Então aproveita, não vai deixar muito para depois, porque se amanhã eu faço, porque a gente tem esse hábito na vida, né? Amanhã eu faço, esse amanhã faz já não dá mais tempo, porque o Estudar em Casa tem uma restrição, um período para você se inscrever. Após o período você não consegue mais de forma nenhuma, ok? Então estão aqui os meus recados para vocês. Espero vocês na sexta-feira lá, no Templo Escola Casa de Lei. Novamente, informações, endereços e agenda no site casadelei.org.br. Vânia, se despeça de todos. Pessoal, mais uma vez obrigada pela oportunidade. Terça-feira eu estarei aí com todos vocês, desde as 9 até o início do Marco Facas. Obrigada por todos e mais uma vez boa noite e bom descanso. É isso aí, bom descanso a todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela divulgação, pela interatividade. Não se esqueçam de instalar o aplicativo da Rádio Talk Aruanda, e não só instalar, mas quando você pegar alguém ali, um amigo seu, conhecido, colega, que tem o seu telefone também, que tem internet, que tem Android, você fala, pô, instala aí o aplicativo da Rádio Talk Aruanda, ouça a programação da rádio. É uma forma de você também não ajudar necessariamente o nosso canal, mas ajudar a disseminar o que nós estamos fazendo aqui, que é levar conhecimento adiante. Muito obrigado a todos vocês, que Pai Ogum, que está pulsando aqui sempre na nossa vida, especialmente essa semana, nos abençoe, nos ilumine, nos conduza, amplie a nossa consciência e nos faça sempre perceber o que temos que melhorar em nós, né? Abra o caminho da nossa consciência para que a gente possa perceber onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos melhorar e se corrigir. Ogunhê, meu pai, Patacori, até sexta-feira, lá no templo. Tchau, tchau. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei,
com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br.